Olá, gente querida! Hoje vamos conversar sobre a sessão de terapia para as crianças. A TRG atua também para a terapia com as crianças a partir dos 7 anos de idade. A partir dos 7 anos, as crianças já têm capacidade de compreender os comandos que eu faço de maneira lúdica para trabalhar as questões emocionais. Então, a partir dos 7 anos de idade, elas já conseguem ter essa capacidade de dizer o que estão sentindo através do reprocessamento. Eu trabalho com as crianças tudo que é de origem do emocional, que está causando ansiedade, agressividade, medo, tristeza, raiva, e que isso pode estar prejudicando o desenvolvimento destas crianças. Você sabia que uma criança com 4 anos de idade já pode desenvolver depressão? Eu atendo crianças a partir dos 7 aninhos que já apresentam sintomas de depressão, além da ansiedade, porque uma ansiedade não tratada, ela vai virar depressão. Então, essa depressão que é o acúmulo de dores, né? É um excesso de pressão que essa criança vive. O tempo da criança é diferente do tempo de um adulto. Ele é mais dilatado. Então, quando uma semana passa muito rápido para um adulto, num piscar de olhos já é sexta-feira, para uma criança a semana demora muito tempo para passar. Para uma criança que vive num lar que tem abusos, pais que brigam, que são agressivos com essa criança, que são agressivos um com o outro, verbalmente, fisicamente, que presenciam violência familiar, por exemplo, muita insegurança. Essa criança está todos os dias recebendo uma pancada emocional, uma dor emocional, um trauma, que essa criança não tem maturidade emocional para lidar com aquilo que ela está vendo e sentindo. Então, apenas o corpo físico que vai reagir a isso, que vai registrar esse medo, essa tristeza, essa raiva que essa criança está sentindo. E hoje a gente vê que as crianças estão viciadas em tela, desde muito cedo, muito novas, né? Tem ali também os estímulos de cores, músicas, né? Mas também tem algo emocional, que muitas crianças é ali que ela encontra atenção, que tem alguém falando com elas, porque os pais não fazem isso, não tem esse momento com as crianças. Eu atendo muitas crianças na terapia que ninguém brinca, ninguém dá atenção, ninguém fala. Os pais ficam no celular quando estão em casa, então essa criança vai buscar esses estímulos nas telas. Então, quem está ensinando as crianças é as telas, é a internet e muitas coisas negativas que elas estão aprendendo. Tem muitas situações que eu fico extremamente preocupada, entristecida do que está acontecendo com as crianças que chegam na terapia. Tem muitas crianças com muitos traumas já. Então, e essas dores, isso vai gerar agressividade, vai gerar tristeza, vai gerar ansiedade, né? Imagina que uma criança está passando por um tapete gigante, e debaixo desse tapete está soltando fogos, tiros, som alto. Como que essa criança vai conseguir prestar atenção na aula,
numa brincadeira, se concentrar em algo que precisa de atenção. Se essa criança, ela tá sempre com medo, sempre insegura, sempre tensa, ela não vai conseguir. Então, se é difícil para um adulto lidar com traumas, com situações de medo, de ansiedade, imagina para uma criança. A terapia, quando a gente resolve a base emocional dessa criança, olha para essas dores, essas crianças têm uma boa melhora. E o objetivo do meu trabalho com a terapia é ajudar essas crianças e ajudar também os pais que não conseguem perceber o que está acontecendo com essa criança. Como ouvir a dor de quem não sabe falar o que está sentindo? Como ouvir, acolher uma criança? A terapia TRG, eu sempre faço uma primeira sessão com alguém que é responsável por essa criança para compreender o que está acontecendo com essa criança, né? Quais os sintomas, os comportamentos. E eu digo para o responsável não dizer para essa criança que eu sou psicóloga, que eu sou terapeuta. Eu peço para dizer que eu sou uma amiga que quero conhecer, quero brincar com ela. E aí, a gente, quando inicia a sessão com a criança, na primeira sessão, eu digo assim: eu pesquisei crianças inteligentes e apareceu o seu nome para mim. Por isso que hoje nós vamos brincar, porque eu gosto de brincar, conhecer crianças inteligentes. E eu vou te ensinar 2 brincadeiras bem legais. Então, uma das brincadeiras, de forma lúdica, é o reprocessamento. Então, onde nós vamos trabalhar todas as dores, traumas, sofrimentos desta criança. E eu sempre pergunto aos pais quais são os personagens que essa criança gosta, por exemplo, time de futebol, filmes. E aí, durante a sessão de terapia, eu peço para a criança pegar, né, uma boneca, um urso, ou até mesmo o travesseiro, uma coberta, algo que a criança gosta. Porque nos momentos que eu vou trabalhar medo, tristeza, agressividade, eu peço para a criança abraçar a boneca, o urso, o travesseiro, para essa criança se sentir acolhida, não se sentir sozinha, digamos assim, tá? E aí eu digo assim: agora você vai abraçar a sua boneca e a tia Daisy vai abraçar você. Aí eu fico assim, de uma forma que eu estou acolhendo essa criança, porque nós vamos trabalhar ali alguma dor, algum sofrimento, certo? E na sessão de reprocessamento, essas crianças vão sentir no corpo exatamente o que elas registraram. Elas vão sentir falta de ar, medo, coração acelerado, vão tremer as mãozinhas, vão tremer o corpo. Tudo que o corpo registrou quando ela viveu alguma situação de tensão, de medo, de raiva. Então o corpo registra. E aí nós trabalhamos para limpar isso do corpo físico também. A terapia TRG é uma terapia completa que ela vai trabalhar o emocional e o corpo físico da pessoa, tanto nas crianças como nos adultos também. Nós limpamos tudo aquilo que causa ansiedade, que causa depressão. Então nós trabalhamos tudo isso em conjunto na mesma sessão. E com as crianças até os 12 anos, eu sempre faço uma devolutiva aos pais ou responsável pela criança do que foi trabalhado na sessão. Então, por exemplo, hoje nós trabalhamos questões de medo, de tristeza, agressividade e tudo o que essa criança vivenciou que gerou aquele sentimento, aquele comportamento. E geralmente
em média de 3 a 4 sessões por criança, eu já consigo trabalhar todos esses registros, todas as emoções negativas dessa criança. E um exemplo, né? Um menino de 9 anos que fazia xixi na cama praticamente todas as noites. Com apenas uma sessão que eu trabalhei medo e tristeza, ele não fez mais xixi na cama. Crianças que tinham medo de ir para a escola porque lá tinha acontecido algo, com uma sessão já foi resolvida. Questões de casa que causava muita raiva na criança, né? Às vezes dos pais por terem feito alguma coisa. Como eu comentei, os pais que brigam na frente das crianças, crianças que presenciaram o pai batendo na mãe, com bebida alcoólica, por exemplo. Então, tudo isso essa criança vai somatizando emocionalmente, fisicamente. Ela não sabe lidar com isso, ela não tem maturidade emocional. Então, ela vai guardando, vai registrando. E chega um momento que isso vai estourar. Seja na escola, seja com os coleguinhas, crianças que agridem outros colegas na escola, ou irmãozinhos, ou agridem o pai, a mãe, a avó. É uma raiva contida que essa criança tem. Não é má criação, é uma raiva que ela tem guardadinha, e aí tem momentos que essa raiva vem à tona, ela explode. Adultos sentem isso, por exemplo, algum acontecimento no trânsito, por exemplo, no trabalho, essa raiva vem à tona. O mesmo acontece com as crianças, certo? Então, nós vamos trabalhando tudo isso com essas crianças. E tudo de uma maneira lúdica, brincando, eles conseguem fazer o reprocessamento. Então, eu peço para fazer a respiração de cheirar o bolo, soprar a velinha, que é a respiração profunda. Essa criança vai fechar os olhos e aí eu vou pedir para ela fazer um filme. Então, quando eu digo que ela vai conseguir fazer um filme dentro da cabeça, porque ela é muito inteligente, eles ficam maravilhados. E aí eu peço para eles fecharem os olhos e fazer um filme. Qual foi o momento que você ficou com muito medo na sua vida? E aí eles vão trazer o que aconteceu. E eu vou trabalhar com ele esse medo emocional e no corpo. Depois nós vamos fazer o outro filme do que ele viveu que causou muita tristeza. E vamos assim trabalhando a raiva, o medo. E nesse meio tempo eu vou fazendo também filmes divertidos. Qual foi o presente que você mais gostou de ganhar? Qual foi o momento em família que você ficou mais feliz? Então, eu vou trabalhando essas questões com essas crianças, até a gente resolver tudo o que precisa, certo? E eu peço também para os pais irem acompanhando, observando o comportamento do filho, da filha, né? Nesse tempo do processo terapêutico. Assim como eu faço essa devolutiva aos pais, eu gosto que eles me dizem o que está acontecendo, ou se tem algo que ainda precisa ser trabalhado. Tem mães, né, ou pais que mandam mensagem para mim dizendo o que acha importante trabalhar, né, e eu gosto de trabalhar em conjunto com os pais, porque eu estou com essa criança apenas 1 hora na semana, às vezes a cada 15 dias, e os pais estão diariamente com essa criança. Eu acho muito válido essa troca com os pais. Então, eles me ajudam muito, e assim como eu ajudo a eles também. Explico o que está acontecendo, o que eles podem fazer de diferente, mudança de comportamento, porque tem situações que
não é a criança que precisa de terapia, é os pais que precisam trabalhar questões emocionais, que vai estourar nos filhos. As pessoas às vezes dizem, o meu filho tá assim, tá agindo desse jeito, não sei mais o que fazer com ele. E aí eu vou trabalhar com essa criança, eu vejo que a questão não tá na criança, tá no comportamento dos pais. Essa criança viu o pai bater na mãe, essa outra criança vê o pai chegando alcoolizado em casa e quebrando as coisas dentro de casa, entendem? Tem essas camadas que eu preciso trabalhar também com os pais. E trabalhando às vezes com uma criança, a gente consegue melhorar também o convívio de uma família. Tem casamentos que são restaurados a partir da terapia com a criança. Eu acho muito bonito isso, muito gratificante, que a gente consegue ter essa dimensão trabalhando com as crianças. E eu queria compartilhar com vocês esse trabalho que eu faço, os atendimentos com as crianças. Às vezes em 1, 2, 3 sessões nós conseguimos resolver problemas de anos desta criança, desta família. E se você que está me acompanhando agora está passando por algum momento difícil com o seu pequeno, a sua pequena, a partir dos 7 aninhos de idade, nós conseguimos trabalhar muito bem as emoções para que ela possa ter um bom desenvolvimento, levar a vida com mais tranquilidade. Às vezes, momentos que essa criança está vivenciando de luto, mudança de escola, mudança de cidade, separação dos pais, tudo isso a gente pode trabalhar e a criança pode ter uma boa melhora. E com certeza, quando nossos filhos estão bem, os pais também estão, né? Então a gente faz de tudo para ver um filho bem, saudável, brincando, se desenvolvendo. Então eu atendo crianças que às vezes não conseguem mais ter interação social, não conseguem mais brincar com os coleguinhas do colégio, por exemplo, com amigos, com o próprio irmãozinho, não conseguem, né? Porque tem ali um bloqueio emocional. E aí nós trabalhamos isso com calma, com segurança, de uma maneira lúdica eles conseguem resolver. Eu queria compartilhar essa parte do meu trabalho também. Eu sou psicóloga, especialista em TRG e atendo as crianças a partir dos 7 anos, adolescentes, adultos e idosos. Os atendimentos são de forma online, por chamada de vídeo no WhatsApp, bem tranquilo. Nesses anos de atendimento, nunca tive problema em nenhuma sessão com ninguém. Então é super tranquilo e as crianças adoram, né? Celular, tela, tem crianças muito desenroladas enquanto a isso, é super tranquilo. Então tem crianças que têm mais desenvolvimento do que eu com a internet, né? E eu queria compartilhar esses atendimentos com as crianças e estou à disposição dos pais que precisam trabalhar alguma questão com essa criança. É um atendimento bem tranquilo, onde eles brincam, se divertem. Eu faço brincadeiras inteligentes, de memória, de desenho também. Tem algumas crianças que às vezes não conseguem expressar muito bem através do reprocessamento. Eu uso o desenho, muito tranquilo, e tudo que eu trabalho eu compartilho com os pais, para os pais saberem o que está acontecendo e como agir com essa criança, certo? Tem aqui o meu contato, quem quiser conhecer um pouco mais da terapia pode entrar em contato comigo. Quem quiser acompanhar o meu trabalho com a TRG, tem as minhas
redes sociais disponível também os depoimentos de quem passou pelos 5 métodos da terapia. E compartilho esta mensagem e deixo aqui o meu abraço a todos. E até mais.